Brasil, é importante que conheça. Este museu, ele é focado na cultura africana, principalmente a nigeriana, a de Benin e a Banto, e na cultura afro-brasileira. O que eu vou falar aqui vai ser um pouco um recorte de algumas questões que nós abordamos no livro. Mas da onde surgiu este livro? O tema África, identidade cultural, intercultural, já é o meu tema de mestrado e foi meu tema de doutorado e é o tema que eu vou começar a desenvolver no ano que vem no pós-doutorado. E esse livro surgiu de um convite de uma editora para escrever um título a partir desses temas do Programa Nacional Biblioteca da Escola. Vocês que já estão lá nas escolas, vocês sabem que todo ano as escolas recebem um acervo de livros. Esses livros, eles abrangem vários temas. E para 2013 foi feito um edital, neste ano ainda, mas vão para as escolas esses livros no ano que vem, com esses 9 temas, que o tema indígena, quilombola, campo, educação de jovens e adultos, direitos humanos, sustentabilidade socioambiental, educação especial, relações étnico-raciais e juventude. Então, só pela abrangência dos temas, vocês sempre percebem que são aqueles temas que estão totalmente na pauta, tanto da educação quanto da sociedade. E a editora, já de um outro material que eu havia feito para ela, pediu para que eu, juntamente com a Lucilei, escrevêssemos sobre relações étnicas raciais, e nós estamos escrevendo um outro título que é sobre cultura indígena, mas esse vai sair um pouquinho mais à frente. Dentro deste livro, que tem o título das relações étnico-raciais, aquela pergunta que, no caso dos meus alunos, nós já discutimos muito, os que serão meus alunos, os que não terei o prazer de trabalhar, já ouviram falar desse conceito, relações étnico-raciais. Quando nós falamos de relações étnico-raciais, nós já estamos trabalhando com 2 conceitos que formam essa ideia, que é o conceito de etnia e o conceito de raça. Mas, hoje em dia, na contemporaneidade, por que nós utilizamos relações étnico-raciais em vez de somente relações raciais ou relações étnicas? Vocês sabem que os conceitos são construções históricas que vão sendo modificadas ao longo dos debates. Os debates políticos, o debate da academia, o debate educacional, sociológico. Quando surge, lá no século XIX, a palavra raça, que ela vem lá do latim, do ratio, elas significavam que eram as variações genéticas das pessoas. Então, era aquela variação genética que faria com que uma pessoa fosse negra, outra pessoa fosse branca, outra pessoa fosse indígena. E toda a ideia da diferenciação, a diferenciação racial, passaria por essa ideia de que cada um de nós teria um material genético muito particular e que teriam características próximas de um grupo. No século XX, a pesquisa, a genética, a invenção do DNA, foi descoberto que nós todos pertencemos apenas a uma raça, que é a raça humana. Portanto, cientificamente, não seria correto falar raça branca, raça negra, raça amarela, porque as diferenças entre as pessoas não seriam diferenças raciais, mas sim diferenças étnicas. O que seria a etnia? A etnia é um conceito construído no século XX pela sociologia, depois é abarcado pela história, pelas outras áreas das ciências sociais, que vai dizer que as pessoas são resultado do seu meio, da sua cultura, da sua religião, da sua família, da sua identidade. Então, a etnia, ela seria muito mais ampla do que a ideia de raça, porque ela trabalharia com essa configuração moral,
social, essa configuração identitária. Só que muita gente, até hoje, e os próprios mecanismos oficiais, mesmo sugerindo que seja utilizada a palavra etnia em vez de raça, a gente vê no senso comum, na mídia e no próprio senso qual é a sua raça. Ou qual a palavra raça aparece muito. Então, o que é recomendado? Nós utilizarmos o étnico juntamente com o racial, para que as pessoas que não compreendem ainda o conceito etnia consigam já, pelo menos, ir se acostumando com essa nova nomenclatura. Mas é uma questão política. E essa questão política é um pouco que eu vou falar hoje. Porque hoje discutimos quem é negro, quem não é negro, o que é uma identidade negra, o que é uma identidade indígena, faz parte de uma discussão identitária do século XX e que vai estar dentro deste grande nicho chamado políticas de ações afirmativas. Todo mundo já ouviu falar das ações afirmativas, já ouviu falar nas cotas, no ProUni, nos benefícios para grupos específicos. Todas essas demandas políticas, elas são chamadas de ações afirmativas. E elas nascem justamente dos movimentos sociais, da questão política da identificação. A política de ação afirmativa, que no Brasil está muito em voga hoje, ela não é nova. Ela já surge desde os anos 60, começando lá nos Estados Unidos, depois indo para o Canadá, indo para a Inglaterra e depois para os países da América Latina, onde que esses países começam a olhar para a sua origem negra, a sua origem indígena, e começam a valorizar isso. Porque se nós olharmos para a cultura brasileira, se nós olharmos para a historiografia da cultura brasileira, que é a ciência que estuda a própria história e a forma de se contar história, nós vamos ver que a presença negra, a presença indígena, nem sempre foi vista com bons olhos. Hoje há uma retomada, há uma nova discussão, mas o grande cerne, o grande marco das ações afirmativas são os direitos civis dos negros do sul dos Estados Unidos, que lá nos anos 60 começam a reivindicar o espaço naquela sociedade. Martin Luther King, Malcolm X, vários desses líderes que acabaram se popularizando ou através de filmes, através de romances, através de documentários, se espalham pelo mundo todo e já nos anos 70 vão marcar a experiência do movimento negro no Brasil. Uma questão que é importante é que, a partir das ações afirmativas do Brasil, que acontece de uma forma institucional em 2003, quando é aprovada a lei, que também muitos aqui já ouviram falar bastante, Lei 10.639. A Lei 10.639, ela vai trazer a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira e africana no ensino básico e no ensino superior. Tanto que essa semana que acontece, vários cursos de graduações têm disciplinas específicas que discutem essa temática, que é uma demanda que vem de 2003. Um curso superior, para ser aprovado, para estar dentro das suas regras, ele tem, no caso de pedagogia, no caso de história, no caso de literatura, ter disciplinas específicas que discutam as questões do negro e do índio, das populações indígenas. Mas não significa que é uma questão apenas dessas disciplinas. Educação física, matemática, geografia também devem contemplar conteúdos específicos da sua disciplina sobre essa temática. Mais tarde, em 2008, foi aprovada aquela outra lei, a 11.645, que fala da questão indígena, a identidade indígena. Quem for sair daqui da faculdade, já está terminando seu curso, está aí nos semestres finais, e vai prestar concurso público,
é uma questão que geralmente é pedido, que você mostre seu conhecimento sobre essa questão da legislação que contempla principalmente a Lei 10.639 e a Lei 11.645. Agora, por que essa lei é importante? Porque ela vai dizer que durante muito tempo o ensino da África, o ensino da história do negro no Brasil nunca tinha sido levado de uma forma muito a sério, e que muitos estereótipos, muitas inverdades foram sendo perpetuadas ao longo da trajetória acadêmica e escolar de muitos de vocês, como foi o meu caso. Se nós começarmos a pensar o que nós estudamos sobre África na escola, sobre cultura tradicional africana, sobre cultura afro-brasileira, nós vamos acabar falando sempre as mesmas coisas. A questão da escravidão, o tráfico, a capoeira, a música. E a lei vai exigir que sejam aprofundados esses temas. E você não fique apenas nessa questão, que é importante também, mas que não é a única temática deste assunto. Agora, para uma lei ser aprovada, ela só é aprovada quando ela tem representatividade. Então, quando a gente pega e vota, como aconteceu agora, e você escolhe o seu vereador, o seu prefeito, o seu deputado, a gente geralmente vota a partir das identificações que nós temos com aquele candidato. No caso do movimento negro, ele, mesmo desde o final do século XIX, somente a partir dos anos 80 começou a ter uma representatividade no Congresso, uma representatividade política nos estados, nos municípios, e que isso foi alterando as demandas e exigindo que coisas fossem modificadas, leis fossem aprovadas que beneficiassem essa população. Agora, uma questão que é importante no movimento negro, desde a sua trajetória no Brasil, é acreditar na educação. O movimento negro sempre colocou que para que o negro tivesse uma inserção na sociedade, essa inserção deveria começar pela escola, uma boa formação. Então, desde as primeiras iniciativas do movimento negro, a questão da educação era central. Quando falamos em ativismo negro, quando falamos dos movimentos sociais relacionados ao negro, nós estamos falando em todas essas entidades, esses grupos que têm esse tema como a sua bandeira, como seu carro-chefe. E como eu coloquei ali, não é algo novo. Por mais que o movimento negro hoje ele tenha uma visibilidade maior, o movimento negro já existia desde o século XIX no Brasil. Mesmo no período da escravidão, já existiam movimentos negros. Vai dar uma bagunça lá fora, hein? Como que o movimento negro, no século XIX, atuava? Na alforria, na compra da sua liberdade, várias instâncias sociais que foram dando uma mobilidade para os negros, porque nós sabemos que no século XIX, como não só no Brasil, como nos outros países americanos, como na África, nunca existiu apenas um tipo de escravo. Por mais que vários estivessem nessa experiência, essas experiências elas eram diferenciadas, dependendo do espaço que você atuava, dependendo do lugar que você estava, a família que você estava agregada, isso ia modificar a sua situação como escravo. Agora, é a partir mesmo da República que o movimento negro começa a se organizar. E ele vai se organizar como? Principalmente a partir de profissionais. Então, os negros libertos que trabalhavam ou que tinham uma tradição na agricultura, ou na carpintaria, ou na barbearia, eles foram se reunindo através das suas profissões e começaram a exigir demandas específicas para essa comunidade, tanto profissional como de um grande grupo. E ao longo
do século XX, esses grupos foram aumentando, esses grupos foram ficando cada vez mais complexos e as suas demandas também. Então eu coloquei ali que no início do século XX, as primeiras associações do movimento negro já reuniam um número importante de afrodescendentes. A própria questão afrodescendente, afro-brasileiro, negro, preto, nós vamos discutir mais à frente, porque às vezes as pessoas se sentem assim, mas o que é correto hoje falar? É correto falar isso? É incorreto falar tal coisa? Tudo vai depender do povo, vai depender do contexto, da comunicação e da questão política. A gente vê isso um pouco mais à frente. Essas entidades desenvolviam um trabalho assistencialista, recreativo e cultural. Por que assistencial? Porque nós sabemos que os negros foram libertos, está todo mundo liberto, mas a situação não modificou. Então, muitos passos foram dados para que a situação do negro no Brasil fosse modificada. A liberdade, ela não veio de uma forma tão bonita como a palavra diz, porque muitos continuaram presos das suas situações que viviam, da situação social onde estavam ou da família que trabalhava. Então muitos do movimento negro, olá Cris, tudo bem? Muitos movimentos começaram a fazer esse trabalho de ajudar com que as pessoas tivessem subsídios financeiros para sair daquele lugar, pagavam seus cursos, sua nova casa. Então tinha essa questão da corporação, era algo bastante intenso, bastante forte. Algumas dessas associações foram organizadas por categorias de trabalhos, que eu já falei, como os atuais sindicatos trabalhistas. Essa foto, ela é recente, e aí contra o racismo e as leis raciais. Então veja, a questão das leis raciais, que são as questões das ações afirmativas, ela não é um consenso nem no próprio movimento negro. A grande maioria dos movimentos defendem as ações afirmativas, mas alguns movimentos são contrários a ela. E os argumentos são aqueles argumentos que a gente ouve muito no senso comum, às vezes na mídia, de que todos são iguais, porque seria um preconceito às avessas, beneficiar um grupo. Só que é o que a grande maioria dos historiadores, intelectuais, pesquisadores vão dizer, e é onde eu insiro essa questão que todos são iguais, por mais que um discurso hoje bonito, não é uma construção histórica verdadeira. E quando você estuda a questão do negro no Brasil, você vê isso muito presente. Por quê? Uma das questões do próprio movimento negro no início do século XX, os negros não podiam frequentar a barbearia que o branco frequentava. Então, o movimento negro, na década de 20, década de 30, eles criaram barbearias específicas para essa comunidade. A questão da escola é a mesma coisa, porque no início do século XX, por mais que não era mais necessário uma liberação documento do delegado para que o cidadão negro conseguisse se matricular na escola, ele não era bem visto lá dentro. E isso fazia com que ele se afastasse do ambiente escolar. Então são várias questões que a gente pode ir apontando no século XX que vão mostrar que esse argumento de que somos todos iguais é um argumento que a história prova que não é verdade. Agora, o movimento negro em São Paulo é um dos lugares do Brasil onde o movimento negro sempre foi bastante atuante. E o movimento negro em São Paulo, ele vai ser criado, vai ser inaugurado de uma forma intensa, com uma forma grande, com hierarquia de comando, em 1926, com o Centro Cívico Palmares, que foi a primeira grande organização negra da cidade de São Paulo.
tinha entre seus principais objetivos a realização de reuniões, conferências para se discutir os problemas da classe de cor. Então, outra nomenclatura, homem de cor. Também durante muito tempo a gente escutava isso no vocabulário do dia a dia. A fundação de uma biblioteca comunitária e a promoção de cursos de alfabetização. Agora, o Centro Cívico Palmares, ele foi muito importante como primeira organização, mas a organização que vai fazer história pelas suas demandas, pela sua inserção, será a Frente Negra Brasileira, de 1931. Daí você também foi criada aqui em São Paulo. Qual seria a diferença entre o Centro Cívico Palmares e a Frente Negra Brasileira, que faz dessa segunda se tornar uma referência para o movimento? O que vocês acham? Por quê? O que era importante? Quando você está ali querendo lutar, exigir, você monta um grupo. O que este grupo vai querer fazer de mobilização e o que ele tem que fazer para conseguir essa adesão? Organização. Organização? Então veja, ali no Centro Cívico Palmares, eles eram bastante organizados. Então a Frente Negra Brasileira também vai ter essa organização, mas tem mais alguma coisa aí. As reivindicações, as lutas, claro. Então, mas as lutas os dois tinham, mas uma forma de atingir mais pessoas seria como? As propostas. Seria conquistar o maior número possível de pessoas para a sua causa. Então, qual que é a grande diferença da Frente Negra Brasileira e é o que vai fazer com que ela tenha este boom aí na história e como movimento de organização? Ela sai de São Paulo e ela começa a fazer ramificações em várias capitais do Brasil. Começa a criar uma grande organização. Então deixa de ser algo centralizado na cidade de São Paulo, mesmo São Paulo sendo uma cidade bastante importante, para agregar demandas de outras regiões, de outras cidades. E nós sabemos que as demandas de uma cidade pode ser parecida com de outra, mas terão coisas específicas. Na nossa própria cidade, você está na Zona Sul, está na Zona Norte ou lá na Zona Leste, por mais que tenham características próximas, terão especificidades. E a Frente Negra Brasileira tentou, nesse primeiro momento, criar algumas bandeiras em comum, mas também lutar por questões específicas dessas cidades, dessas regiões. E, inicialmente, ela conseguiu. Então, ali, as suas filiais vão acontecer ali, vão se espalhar para o Rio Grande do Sul, para o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. É interessante também apontar que o Rio Grande do Sul, que eu sou do Sul, agora não sei se vocês conhecem o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Muitas vezes aqui a gente tem uma impressão de que lá no Rio Grande do Sul não tem negro, lá no Paraná também não. Santa Catarina, lógico que dependendo da comunidade vai ter um número menor, mas a presença negra no Rio Grande do Sul ela é bastante forte e o movimento negro no Rio Grande do Sul sempre foi muito intenso. Tanto que se for dentro dos estudos, das pesquisas do movimento negro, vão sempre trazer 3 estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Mais recentemente, os estados do Nordeste. Mas os primeiros grandes trabalhos estão concentrados nesses estados. E é no Rio Grande do Sul que vai ser criada o Dia da Consciência Negra, lá em 71. Foi de lá e de lá do Rio Grande do Sul que se espalha. A gente fala mais à frente dele. Agora, foi criado, portanto, essas ramificações da Frente Negra Brasileira por esses estados. E aí, o que eles queriam? Como que eles trabalhavam? A questão principal era a
instrução, porque a Frente Negra Brasileira, ela funcionava com departamentos. Então, era o departamento de cultura, era o departamento assistencialista, e o departamento mais importante era esse de instrução, de educação. Ele era responsável pelos cursos noturnos de alfabetização. E noturno, não precisa nem dizer porquê, né? Porque era o objetivo de fazer com que a comunidade negra, que a comunidade afrodescendente, que não tinha frequentado os cursos escolares e por isso estavam nos piores trabalhos, tivesse uma ascensão através da educação. E a alfabetização era importante, como Paulo Freire, aí da pedagogia, a gente sabe como é importante, e a forma que a Frente Negra conhecia, pensava, era muito próximo da ideia de Paulo Freire, de trabalhar uma educação voltada para a consciência crítica da sociedade. Outra questão importante era cursos profissionalizantes e de línguas. A Frente Negra montou cursos de alemão, de inglês, de italiano, de francês e de espanhol em todas essas cidades. Justamente pensando nessa ascensão. E grupos artísticos. Então a gente percebe, dá para perceber que tem muitas ramificações, mas independente do departamento, o objetivo central é que a pessoa se percebesse como negro, se orgulhasse de ser negro e conseguisse modificar a sua história naquela sociedade ainda marcada por uma experiência racista, preconceituosa. A Frente Negra também oferecia serviços médicos, odontológicos, jurídicos, cabeleireiro, barbeiro. E uma questão importante, eles fundaram o seu próprio jornal, que era a Voz da Raça. A imprensa negra, nós chamamos de imprensa negra, todos os periódicos, todos os jornais que tinham como objetivo reivindicar direitos para a comunidade negra e para mostrar as ações de preconceito que o negro sofria na sociedade. A Voz da Raça foi um dos jornais mais importantes aí da década de 30. Ele funciona de 33 a 37, porque em 37 a Frente Negra, ela, em todos os movimentos sociais lá com Getúlio Vargas, cancelado, mas ela vai marcar a sua experiência de uma forma bastante intensa. Eu falei que não precisava antes, mas acho que agora eu quero. Obrigado. Agora, para vocês verem a dimensão de pessoas que estavam inseridas, pesquisadores vão dizer que aproximadamente 20 mil pessoas eram associadas da Frente Negra Brasileira, que é um número bastante grande. Dá para a gente perceber a questão da organização e dos direitos ali, pelo menos chegando até as pessoas. Agora a gente pode dizer, será que todos que estavam lá tinham dimensão do que estavam fazendo? É uma outra pergunta. Mas e esses números, até que ponto eles são inflacionados? É uma outra questão que dentro da historiografia nós podemos discutir. Mas nos trabalhos do movimento negro no Brasil, sempre vai aparecer entre o número de 18 a 21, 22 mil associados. Agora, uma questão importante e que conseguiram, eu falei das demandas que existiam em cidades, em estados específicos. Uma demanda que existia aqui em São Paulo era que os negros, ainda na década de 30, eles não poderiam entrar na Guarda Civil da cidade. E o movimento negro, a Frente Negra, começa ali uma reivindicação, seus líderes fazendo uma grande pressão e essa situação é modificada. Ali em 36, em 35 eles são integrados à Guarda Municipal, e em 36 a Frente Negra Brasileira resolve ter um candidato a deputado, que foi o Arlindo Veiga, que era um intelectual brasileiro, negro, bastante presente na década de 30, na década de 40,
ele não se elege como deputado federal e a Frente Negra resolve lançar um candidato a presidente nas eleições que teria no Brasil, mas que não acontece. Então, ali em 37 a 45, quando é o período do Estado Novo, a Frente Negra não funciona como os outros movimentos sociais. A Frente Negra vai marcar uma experiência muito forte do movimento negro no Brasil e vai servir de influência para o que virá depois. Depois, ainda na década de 40, terão outros movimentos, mas que não vão ter a força e a organização como teve a Frente Negra Brasileira, que era a União dos Homens de Cor. A União dos Homens de Cor eram movimentos, eram grupos pequenos e bastante regionalizados. Então existia no Rio de Janeiro, em Blumenau, Porto Alegre, em São Paulo vai ser criado também, mas vai ter um tempo muito curto de presença. Agora, uma questão aí que é importante também, nós falamos dessa inserção política, da educação, e a arte, ela entra também como uma demanda importante do movimento negro, e vai ser um caminho encontrado para o teatro experimental do negro. Quem aqui já ouviu falar do teatro experimental do negro? Levante a mão para saber quem. Essa é uma questão interessante. Olha, olhando, pouquíssimo Jefferson, poucas pessoas já ouviram falar do teatro experimental do negro. Por quê? Sendo o teatro experimental do negro, dentro da história do teatro, não este curso, nós não temos curso de teatro ou uma disciplina de história do teatro, mas quando você faz a disciplina de história do teatro, ele é um dos 3, 4 grupos mais importantes de teatro do Brasil do século XX. Porque quem faz um grupo, no caso de teatro, isso é uma marca na cultura, o que ele traz de contribuição, o que ele rompe naquele contexto. E o Teatro Experimental do Negro, criado em 44 pelo Abdias do Nascimento, foi este marco. O Brasil, no caso da arte, no caso do teatro, nós sabemos que na Semana de Arte Moderna, em 1922, vai trazer aquele novo discurso para a cultura brasileira, que é aquele discurso de que vamos valorizar a nossa cultura, vamos valorizar a nossa identidade, vamos deglutir as informações que vêm principalmente da França, vamos antropofagizar isso e transformar em algo brasileiro. A ideia do antropófago, que é devorar e transformar o que foi devorado em outra coisa. Então eu pego aquela cultura estrangeira, eu como, absorvo e transformo em outra coisa. Isso acontece lá na Semana de Arte Moderna, principalmente nas artes plásticas, na música e no teatro de Oswald de Andrade. Porém, o teatro, a dramaturgia tinha sido escrita por Oswald de Andrade, mas o teatro não acontece. Enquanto as outras artes no Brasil tiveram essa influência, essa transformação de uma identidade brasileira, o teatro continuou sendo marcado pela experiência europeia, principalmente italiana. Então, os textos italianos, o teatro italiano, muita gente, quando fala de teatro, vê isso. Público aqui, palco aqui, que é essa relação. Tem uma parede, eu interpreto aqui, vocês fazem de conta que não estão, eu faço de conta que não estou vendo vocês fazem de conta que não existem, cria-se essa parede, essa distância que é o teatro italiano e a dramaturgia dentro desse teatro, que é essa dramaturgia de novela. Aqueles enredos, criando novelas, enredos de romances, comédias ligeiras. E ator negro não podia entrar em cena. E quando tinha um ator, um personagem negro, quem fazia era um branco que se pintava de preto. O teatro experimental do negro vai ser o primeiro teatro
teatro no Brasil onde os protagonistas serão atores negros. E atores negros, não brancos pintados. Vai ser a primeira vez no teatro no Brasil que o texto vai estar muito preocupado em revelar as mazelas do Brasil e não as questões da Itália ou os grandes textos clássicos. O teatro experimental do negro, ele surge na década de 40 no Brasil, marcado por uma experiência que vinha da França, que vinha da África, que era um movimento de negritude. Na década de 30, poetas, principalmente do Senegal, vão criar um conjunto, um grupo, que vai lançar uma revista, alguns anos depois, chamada Presença Africana, e essa revista vai marcar a experiência, uma nova forma de se olhar para a África. Em vez de uma África sendo vista por aquele olhar colonialista, uma África vista pelos próprios intelectuais do continente, onde eles se viam e eles falavam como que os outros viam e o que tinha de errado ali. Na década de 40, na década de 50, principalmente na França, porque os países africanos de língua francesa foi o berço desse movimento, vai ter uma participação muito grande na discussão que vai se espalhar para o mundo todo e que vai chegar no Brasil. E o teatro experimental do negro vai ser, no nosso caso, o grande codificador dessas mensagens. Então vejam que foi um teatro que teve uma importância para o teatro do Brasil, para as convenções do teatro do Brasil, para a dramaturgia do teatro brasileiro, para o movimento negro, e com esse teatro, o que tinha de mais sofisticado que estava sendo feito na Europa, através da intelectualidade. Mas a sua participação, ainda hoje na nossa história, ela é muito ampassando. Pouca gente conhece e valoriza as contribuições de teatro, como de muitos outros intelectuais negros aí do século XX, que foram transformando e pautando muito a discussão dessa temática. Agora, uma coisa que é importante aqui, os discursos políticos defendidos pelo movimento negro. A gente vai perceber que há uma mudança. Nos anos 60, qual que era a grande bandeira? Era a questão da educação, mas apontavam a escravidão, o despreparo educacional e moral do negro como as principais causas da marginalização. Moral do negro. Essa é uma questão interessante, quando eu estava escrevendo junto com a Dulce capítulo que fala sobre isso, nós discutimos essa questão do despreparo moral. Porque o que o movimento negro apontava? Que devido à exclusão da história, o negro muitas vezes, e estudos da Lina Schwartz, vai mostrar isso já no século XIX, antropóloga, que se você pega os jornais, os periódicos do século XIX e início do século XX, o negro vai aparecer sempre como uma imagem. E a imagem de bêbado, de alcoólatra, de violento, de marginal, que foi uma imagem que foi sendo construída e que a sociedade foi marcando. E o próprio movimento negro, no seu início, também se reconhecia nessa imagem que tinha sido fabricada. Então eles achavam que uma das exigências aí dos anos 60 era essa questão moral. O negro deveria aprender a se comportar de uma forma social, beber menos, se preocupar mais com uma inserção. Ou seja, o próprio movimento estava marcado por uma experiência de preconceito. Uma experiência de preconceito que foi sendo ali construída e que no seu próprio discurso aparecia. Mas uma coisa que é interessante foi que pouco a pouco o movimento negro foi percebendo que era importante sim que o negro brasileiro tivesse uma boa instrução, conseguisse se colocar no mercado de trabalho, tivesse uma inserção social, mas não era apenas uma questão de trabalhar com o negro, mas uma questão de se trabalhar com a sociedade. Porque o negro deveria estar preparado, mas a sociedade também deveria discutir e estar preparada
para essas questões. E isso a gente vê muito na escola. Hoje, pode entrar, é a surpresa que vocês terão daqui a pouco. Muitas escolas, professores dizem assim: aqui na minha escola não tem preconceito, então não preciso fazer nenhum trabalho. Aqui na minha escola não tem negro, então para que fazer um trabalho sobre consciência negra? Como se você não estivesse inserido numa sociedade muito maior. Então aqui nos anos 60, que o movimento negro começa a perceber que é importante também se pensar em estratégias educacionais para toda a comunidade, e não apenas para a comunidade negra. Já nos anos 70, é quando o movimento negro vai ser mais contundente. E nós vamos ver aquelas frases que a gente vê hoje ainda: 100% negro, orgulho de ser negro. Essa marca política muito intensa vai se intensificar ali nos anos 70, como também a valorização da cultura negra, a valorização da música negra, das artes plásticas criadas por artistas negros, as religiões de matriz africana, porque também nós olharmos para as religiões afros, candomblé, ou no caso da Umbanda, que é uma religião brasileira, que vai abarcar uma contribuição africana, indígena, kardecista, é a partir dos anos 70 que a religião começa a aparecer na TV, na literatura. Então muitos romances são escritos, a figura da própria Mãe de Santo, a figura dos orixás começam a se popularizar a partir já começaram até dando risada ali, porque na nossa aula, nossa última aula, já faz tempo que a gente não tem aula, no meu caso, quem trabalha na sexta, na quinta, na quarta, nós estávamos discutindo sobre os orixás. Eles falaram que eles iam poder abrir um terreiro já, quando a aula acabou. E agora eu estou voltando para falar, eles já começaram a rir. Mas a religiosidade africana, até hoje, nós sabemos que ela desperta muitos preconceitos. As pessoas são muito desinformadas sobre as religiões afro-brasileiras, que é uma discussão que a gente pode fazer num outro momento. Mas é aqui nos anos 70 que os adeptos, os praticantes de Umbanda e de Candomblé começam a sair do anonimato e começam a mostrar, falar com orgulho da sua religião. E ela se populariza principalmente na cultura brasileira, na cultura urbana popular. E os anos 70 é um marco também da nova mudança política em relação ao negro. Se até então a data do 13 de maio era vista como aquela data onde a princesa Isabel, a querida, bondosa, foi lá e libertou os negros, então o dia da assinatura da Lei Áurea, ela foi modificada pelo movimento negro, dizendo de que aquilo só aconteceu por uma pressão social, que era uma pressão dos movimentos lá no século XIX, e os intelectuais já estavam há muito tempo. Então não foi um ato de bondade, foi uma conquista. E isso é uma chave de leitura diferente para se falar sobre essa data, ressignificar uma data. E no caso do movimento negro, eles utilizam essa data como um dia nacional da denúncia contra o racismo. E é na década de 70 também, como eu já disse anteriormente, em 71, que lá em Porto Alegre, o 20 de novembro, que era o dia da morte, segundo uma historiografia da figura de Zumbi dos Palmares, como o dia da consciência negra. Então, nos anos 70 é quando o movimento negro começa a ser mais contundente, começa a mostrar mais a sua cara e não ficar fechado apenas em guetos, mas começar a ter uma inserção maior na sociedade toda. E em
78 vai ser criado um movimento que dentro aí do século XX vai ser o último grande movimento organizado negro, que é o movimento negro unificado. Ele vai ter aquela ideia da Frente Negra Brasileira de estar em vários lugares, mas ele vai ter dois polos principais, que serão São Paulo e o Rio de Janeiro. Ele pretendia reunir todas as organizações negras do país, porque já nessa época pipocavam manifestações, movimentos pelo Brasil todo. E o movimento negro unificado queria ser meio porta-voz desses grupos todos. Mas nós sabemos que, como existem muitas demandas, muitos grupos diferentes, essa questão de ter um líder só para cuidar da gente nem sempre dá certo. Então, no caso do movimento negro unificado, teve uma junção muito mais forte no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, e pouco no caso do Rio Grande do Sul ou de outros estados. Diferente da Frente Negra Brasileira, que conseguiu o maior sucesso naquele primeiro momento. Agora, essa questão das nomenclaturas, que é uma questão que a gente se discute muito. Hoje, na própria lei 10.639, na ação que foi vista tanto pelo Senado como pelo Supremo Tribunal, discutindo a validade das ações afirmativas, um argumento aparecia, que hoje em dia é negro quem se define como negro. Portanto, é uma definição política. Daí nós vamos ver aí durante muito tempo casos como naquele famoso caso de Brasília, onde os irmãos gêmeos, para conseguir a vaga, os dois colocaram que eram negros, um foi visto como negro, outro foi visto como não negro. Eles tinham uma banca que dizia: você é branco, você é negro, você é indígena, que era totalmente contrário da própria lei, dos próprios documentos oficiais. E o Supremo agora foi dizer de que essa classificação só pode ser dada pela pessoa. É uma questão de identificação. Então eu posso ter a pele mais clara, mas vir de uma ascendência negra e falar que sou negro como uma forma de me orgulhar da minha ancestralidade. Então, a questão do ser negro ou do não ser negro é uma questão de identificação, é uma questão de identidade. Mas, quando a gente vai olhar os trabalhos, essa não é uma discussão que é um consenso também. Estou falando aqui nada, estou trazendo as questões, a gente poderia discutir muitas coisas presentes aí. Mas essa nomenclatura, nós vamos ver aqui, no século XIX, ainda sob a vigência da escravidão, o termo negro era carregado de sentido pejorativo, comumente associado a escravo, pessoa de pouco valor ou ignorante. Então, no século XIX, se definir como negro não era uma boa coisa, não era uma boa identificação, devido ao que carregava. Hoje nós sabemos que isso já não existe. Em substituição, utilizava-se com frequência os termos preto. Então, essa é uma questão. Hoje as pessoas falam assim: mas não posso falar que sou preto. Não posso falar que ela é preta, é feio. Falar que ela é negra, que ela é morena, que ela, tantas definições. A gente vê até hoje, nos falam assim: aquela moça, negra. Não, ela não é negra, ela é morena. Como se fosse algo pejorativo identificá-la pela cor. Mas no caso do preto, homens ou pessoas de cor, era a forma mais socialmente aceitável. Porém, o movimento negro unificado, ali na década de 70, promoveu uma campanha para dissociar o termo negro do seu sentido pejorativo e passou a utilizá-lo para se referir a todos os afrodescendentes brasileiros. Agora, isso nos anos 70. Hoje, falar sou negro, sou preto, ele é preto,
ela é preta, ela é negra. E aí, qual é o problema? Aí vem aquela questão que eu falei, vai depender como você está dizendo isso. Porque hoje o movimento negro fala, eu sou preto, com orgulho, como preto, como uma forma de afirmação. Mas, na boca de uma outra pessoa, com uma outra entonação, pode ser outra coisa. Agora, o que dentro dos documentos da escola a gente utiliza? Negro. Negro é o que vai aparecer nos documentos oficiais, pessoas negras. Mas se você pega lá a estatística, de cor aparece o preto. Então é uma outra questão aí para ser revista. Agora, neste caso, no livro, ele tem ali um capítulo que nós falamos sobre isso, a questão da mulher. Mulher e negra nunca discriminação. E como eu falei até agora do movimento negro, mas as demandas da mulher não foram contempladas pelo movimento negro durante muito tempo. Foi no final dos anos 60, no caso do Brasil, nos anos 70, que o movimento negro começou a ter ativistas negras lutando por questões específicas de gêneros, as discussões de gêneros. Discussão de gênero, masculino e feminino, discussões da orientação sexual, heterossexual, homossexual, bissexual, movimento hippie, são todas demandas identitárias que vão surgir ali nos anos 60 e no caso do Brasil, nos anos 70 será a grande marca. Agora, no caso da mulher negra, uma das grandes demandas que, se você olhar para a cultura brasileira, voltar para a arte, tanto no meu mestrado, eu trabalhava com as imagens dos negros nos livros de história, no livro de arte e de literatura. De literatura com componente curricular. E o que a gente percebe quando tiver essas imagens? Que há estereótipos. Que são aqueles estereótipos construídos da negra como aquela mulher sensual, aquela mulher gostosona, tudo bem, muitas são lindas mesmo, né? Mas a forma, não é verdade? Mas a forma que era mostrada era de uma forma como mulher como objeto. E o movimento negro começa a mostrar essa fabricação da imagem da mulher negra, ou como a boazuda, ou então como aquela mulher que vai estar lá trabalhando na casa, na cozinha, a tia Anastácia, lá do Monteiro Lobato. Ou ela é uma mulata de Cavalcante, ou ela é a Anastácia. Duas visões estereotipadas que não dão conta da multiplicidade da figura feminina. E outra questão que o movimento negro vai mostrar, vai revelar, era de exclusão do mercado de trabalho. Aqui tem aí essas dois anúncios de emprego que eu lembro disso. Na época que eu estava procurando emprego também, lá dos 16 a 17 anos, eu estou com 35, e eu acho que muitos aqui lembram disso. Aquela questão, pessoas de boa aparência. Este boa aparência, nos anos 80, nos anos 90, dizia-se branco. E o movimento negro, ali nesse período, começa a levar isso para a mídia de uma forma muito intensa. Por que não há protagonistas de novela negra? Isso lá, anos 80, anos 90, quando apareciam negros nas novelas, era assim a moça, nas novelas marcadas pela experiência de escravidão. Você pegava os livros de história, só aparecia figuras de negro amarrados no tronco, no tráfico negreiro, mendigando. Você pegava livros infantis, onde estavam as princesas, sempre as princesas eram brancas, as empregadas, os monstros eram pretos. Então o movimento começa a trazer essa discussão de que o Brasil não tem preconceito, né? O discurso, o Brasil é um país sem preconceito.
Mas você vai olhar os seus instrumentos, o seu material, você descobre um monte de questões ideológicas presentes ali. E o movimento negro, principalmente o feminino, as intelectuais femininas, que vão começar a revelar isso, a mostrar a questão da educação infantil, a criança da educação infantil, onde que a professora, muitas vezes, era para pentear o cabelo da aluna negra. Ai não, muito difícil, então não vou pentear. Ai não, ela está toda ramelenta, não precisa limpar. E isso foi mostrado em pesquisas acadêmicas sérias, principalmente da Eliana Cavaleiro, que fez seu mestrado e doutorado aí na década de 90, mostrando que a educação infantil era onde que a experiência racista, preconceituosa, era a primeira marca da criança. Ela já entrava na escola e já levava no lombo ali. E ela vai trazer vários exemplos disso. Então aqui no caso dos anúncios, ó, secretária para diretoria, com boa aparência, alta, branca, solteira, de 20 a 29 anos, datilografia IBM, com conhecimento em inglês, redação própria em português, excelente salário, comparecer com currículo e foto. Avenida Senador Feijó, 144. Não fiquem animadas se alguma de vocês se encaixa, porque o anúncio é velho, tá? Não vão bater lá, né? Doméstica. 1. Lar para morar no emprego, com experiência de toda a rotina. Cuidar de crianças, com documentos e referências. Preferencialmente branca. Sem filhos, solteira, maior de 21 anos. Então, a dificuldade da mulher se inserir no mercado de trabalho foi uma das demandas urgentes do movimento negro dos anos 70 e dos anos 80 no Brasil. Eu estava ali falando da questão da imprensa negra, quando eu falava do jornal da Frente Negra, e a imprensa negra vai marcar o século XX no Brasil, principalmente a década de 30 e a década de 40. Que esses jornais, que vejam, já lá no século XIX, 1888, 1889, 1892 já existia periódico. Daí você vai dizer assim, mas quem lia? Porque eram poucos leitores. Tinham poucos leitores, mas eram leitores que tinham uma grande influência pública nos debates públicos. Então, a imprensa negra, ela começa como uma forma de denúncia, de mudança, principalmente da intelectualidade, e ao longo do século XX, ela começa a ser feita principalmente para a comunidade negra. E vários periódicos são lançados aí nesse período. Getulino, A Voz da Raça, Senzala, Quilombo, Chibata, o Clarim da Alvorada. Alguns vão ter mais sucesso, outros menos sucesso, mas eles vão se concentrar ali na década de 30, década de 40, e eles vão ter aproximadamente, a maioria deles, entre 8 a 10 anos de edições, de periodicidade. Agora, essa ideia do jornal como uma forma de reivindicação, como uma forma de organização, ela é importante no século XX, mas hoje, qual que é o grande veículo que serve para as demandas sociais, de organização social? Isso nós vimos desde da chamada Primavera Árabe, no caso do Brasil, que são as redes sociais, nessa forma de organização. E dentro dessa ideia aí das redes sociais, tem uma parte ali do livro que a gente traz várias experiências, e uma delas é a do Jefferson, que está aqui, que é